Ao vivo. Boa noite a todos, boa noite, meus irmãos. Eu devo saudar inicialmente o nosso soberano grão-mestre, Múcio Bonifácio. Devo saudar todas as autoridades maçônicas presentes, mas saudar o nosso eminente grão-mestre, Aildo Virgínio Carolino, pela passagem do seu primeiro ano de gestão. Parabéns ao nosso irmão, estamos todos aqui juntos, congregados para lhe aplaudir pela passagem do primeiro ano da sua gestão, da sua eleição. Sabemos do seu esforço, sabemos da sua competência, estamos todos nós aqui imbuídos e aqui irmanados no sentido de homenageá-lo. Devo saudar também aqui o eminente irmão André Luiz Lima Storm, procurador do Grande Oriente do Brasil. Devo saudar aqui o nosso querido irmão Pedro Bezerra de Menezes, nosso eminente irmão Pedro Bezerra de Menezes, presidente da poderosa Assembleia Estadual Legislativa. Devo saudar o nosso poderoso irmão Valber Pinheiro, assessor do Grão-Mestre-Geral. Devo saudar a todos os nossos secretários. Devo saudar o poderoso irmão Gavioli, nosso irmão secretário de gabinete do Grande Oriente de São Paulo. O nosso poderoso irmão Daniel Quelete, grão-mestre adjunto do Grande Oriente de São Paulo. Nosso irmão Thales do Couto, procurador da poderosa Assembleia Estadual Legislativa do Rio de Janeiro, ex-presidente da Casa. Devo saudar também os nossos irmãos, saúdo todos os nossos secretários, na pessoa do nosso irmão Afonso, nosso secretário de Finanças. Saúdo o nosso poderoso irmão Marcelo Carneiro, presidente da Mútua Maçônica. Na pessoa do Poder Judiciário, saúdo o nosso irmão Nelson Afonso, presente aqui, juiz do Tribunal Eleitoral Maçônico. Devo saudar também o nosso querido irmão Eduardo Gomes de Souza, grão-mestre honorário do Grande Oriente do Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Saudar os demais veneráveis presentes e dizer, eminente irmão Aildo, que estamos aqui mais uma vez para homenageá-lo nesta noite de 24 de junho de 2019. O tema de hoje dos nossos debates é a maçonaria no pós-pandemia. Devo informar ao nosso soberano grão-mestre que nós temos essa semana inteira um ciclo de debates. Aqui, esse ciclo de debate foi proposto pelo nosso eminente grão-mestre, Aildo Virgínio Carolino, que nos deu essa missão. Nós buscamos os temas, efetuamos os convites. Quando falamos com o nosso soberano, é importante que todos tenham ciência. O nosso soberano grão-mestre, de imediato, aceitou o convite, o que demonstra o apreço que ele tem pelo estado do Rio de Janeiro. A maçonaria fluminense está muito bem servida, tanto com o nosso eminente grão-mestre, Aildo Virgínio Carolino, quanto com o nosso irmão Múcio Bonifácio, que é incansável no apoio aos irmãos da maçonaria fluminense. O nosso tema de hoje, a maçonaria no pós-pandemia. Nós não precisamos aqui, os nossos dois debatedores serão o nosso irmão Múcio Bonifácio Guimarães e o nosso irmão Daniel Quelete. Nosso irmão Múcio Bonifácio dispensa apresentações. Com relação ao nosso irmão Daniel Quelete, devo ler o seu currículo. Nosso irmão é advogado, é sócio da empresa Leão Quelete Sociedade de Advogados, foi iniciado, é membro da loja simbólica Melvin Jones, número 3.733, foi iniciado em 11 de abril de 2011, elevado 14 de maio de 2012 e exaltado no dia 10 de dezembro de 2012. Foi instalado no dia 29 de 6 de 2017, já ocupou diversos cargos na maçonaria, sendo um deles o cargo de subprocurador-geral do Grande Oriente do Brasil. Eu vejo ainda aqui no currículo do nosso irmão Daniel Quelete, eu tenho certeza que ele não vai gostar que eu divulgue, mas tem aqui em letras menores, credor eterno
de dívida para com o irmão André Luiz Rosa dos Santos, esse que vos fala. Devo muito ao irmão Quelete, meu muito obrigado, serei eternamente seu credor. Eu passo a palavra ao nosso, antes de passar a palavra ao nosso primeiro debatedor, nosso irmão Múcio, eu vou passar aqui, nós temos um vídeo para passar a todos os irmãos, e eu vou pedir ao nosso irmão Marco Aurélio Lucas, nosso irmão secretário de Comunicação e Informática, por favor, para que passe o vídeo. Nos faltou o som, mas um pouco da trajetória do nosso eminente irmão Ailton Virgínio Carolino, que é merecedor de todos os nossos aplausos. Ainda, meu irmão Múcio, durante os nossos debates, eu devo lhe dizer que nós fomos, na segunda-feira, tivemos um debate entre o nosso irmão Tales do Couto e do nosso irmão do nosso irmão Pedro Bezerra de Menezes, sobre o poder legislativo como agente propositor da maçonaria. Ontem nós tivemos um debate entre membros do Poder Judiciário, quero dizer, nosso irmão Álvaro Ricardo, presidente do Tribunal Eleitoral Maçônico, o nosso irmão Zé Maria Campelo, presidente do Tribunal de Justiça, e também o nosso irmão Loureiro, presidente do Tribunal de Contas, onde cada um trouxe as agruras do desempenho das funções. Chegamos à conclusão que, como nós sabemos, muitos querem o cargo e poucos o encargo. Mas temos tido, graças ao grande arquiteto do universo, debates de altíssimo nível, onde os irmãos têm podido abrir os seus corações, trazer as suas visões, e nós temos evoluído assim. Muito obrigado. Devo ainda, por derradeiro, saudar, porque o maçom sempre se diz diferente, mas não bastam só palavras, nós temos de ter atos. Não pode ser aquilo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E eu devo, nesse momento, saudar aqueles que disputaram a eleição conosco. Nós temos aqui um participante, que é o nosso irmão Tales do Couto, foi um contenedor conosco, sempre um adversário leal, duro, honesto,
E a maçonaria é assim, todos nós unidos. E é assim que nós esperamos que possamos continuar durante os próximos 3 anos. Por favor, meu irmão Múcio, você tem a palavra. Múcio, precisa ativar o seu som. Ativou? Tá Sim, soberano, sim. Bem, eu gostaria inicialmente de registrar a satisfação de estar aqui, nesse momento, nessa data de São João, nosso padroeiro, e nessa celebração, comemoração de um ano de gestão do nosso irmão Aildo Carolino, eminente grão-mestre, e do nosso irmão André Rosas, que é o grão-mestre adjunto estadual. Eu gostaria, em nome dos dois, do eminente grão-mestre Aildo e do adjunto André Rosa, cumprimentar a todos que estão aqui, e notadamente os nossos companheiros de gestão. Ressalto aqui a presença do Procurador-Geral André Storm, mas, enfim, todas as autoridades do GOB-RJ, secretários do grão-mestre, participantes do corpo diretivo, deputados, todos se sintam mencionados. Meus irmãos, a questão do tema eu achei muito interessante. Nós temos feito várias reflexões em cima de tudo aquilo que tem sido divulgado, em cima daquilo tudo que tem sido analisado, e que muitos especialistas desenham um novo cenário realmente para o pós-pandemia. Acho que, até falar no pós-pandemia, nós já estamos vivendo uma alteração dentro da própria pandemia. Então, esses cenários todos que eu vim colocar aqui em todos nós possamos tirar disso um resultado, eu acho que é essencial fazer algumas observações. Primeiro, os sociólogos estão dizendo o seguinte, que todo século tem que ter uma marca. Por exemplo, a marca do século XIX, na virada para o século XX, foi a última grande Segunda Guerra Mundial. Ela fez alterações de toda a natureza no pós-guerra. Alterações na economia, sobretudo. Nós tínhamos aquela grande debâcle de 1929, vejam que dessa distância até o início da Segunda Grande Guerra foi um tempo relativamente curto, porque 15, 16 anos é tempo curto para grandes transformações econômicas. E nós sentimos que o mundo teve que buscar um outro modelo para a sua economia. E aí foi que surgiu a economia liberal, trazendo totais alterações no processo de industrialização, no processo que levou, numa etapa posterior, a uma proximidade muito grande entre todos os países, quebrando barreiras. Então, isso é fruto de marca de um novo tempo, de um novo momento. Tudo indica que o que está acontecendo agora com essa pandemia é uma marca para o século XXI. Porque nós tivemos, no século XX, um período, principalmente na segunda metade, extremamente intensivo em relação ao uso de tecnologia. Mas agora veio como uma imposição. E essa imposição é trazida por várias circunstâncias, haverão mesmo de alterar muito os nossos costumes, inclusive da maçonaria. Então, eu vou comentar de maneira geral e depois partiremos para uma apreciação rápida sobre o que esses impactos poderão alterar para as atividades maçônicas, que eu acho que é alguma coisa que tem, pelo menos na visão que nós estamos atravessando agora no Grande Oriente do Brasil, uma projeção para poder discutir depois isso mais profundamente com a base maçônica e tomar os caminhos que nós deveremos tomar, que seguramente deverão ser aqueles mais pautados
numa gestão que busque nível de eficiência e ajuste com a realidade atual. Mas vejam bem, se a gente for comparar, do lado das transformações que podem ocorrer na sociedade, o primeiro impacto vem com relação à saúde. As organizações de saúde, notadamente a de serviço público, deverá sofrer uma total remodelação, uma ampliação, maiores cuidados. Como isso será possível de acontecer? Evidentemente, nós não temos ainda, e não temos condições nenhuma, eu acho que brasileiro nenhum tem condições de fazer uma projeção, mas nós temos, sim, como ficar absolutamente convencidos de que uma realidade em relação a uma proteção maior à saúde vai acontecer. Isso vai fazer com que as pessoas se aproximem, sejam mais solidárias e vai se voltar para uma atenção cada vez maior para os cuidados com a saúde. Se nós formos observar as questões da gastronomia, também haverão influências muito fortes. As concentrações de pessoas estarão cada vez mais limitadas. Então, aquilo que a gente vê, e nisso aí o Rio de Janeiro é não só pródigo, como belo nessas coisas, essas concentrações de barzinhos, de restaurantes e tudo mais, no mundo todo deve se projetar para isso, vão ser cada vez mais difíceis de acontecer. Ora, e cada momento que essas influências ocorrem no campo econômico, no campo das atividades, é claro que outras alternativas aparecem. Se serão as atividades que levarão aos deliveries, isso é um primeiro ponto de vista que fica mais visível para a nossa relação dentro de pensar que esses espaços públicos, espaços de ordem para a concentração das pessoas, serão cada vez mais limitados. Nós deveremos ter também uma revisão de crenças e valores. Eu entendo e acredito, pelo que está acontecendo, que, por exemplo, menos será mais. A economia será voltada cada vez mais para um consumismo menos ajustado com a realidade atual. Nós teremos menos consumo, até porque haverão prioridades, e essas prioridades deverão ser definidas por esse conceito de que gastar menos, até porque também os nossos primeiros resultados e rendimentos sofrerão impactos, também deverá ser uma premissa que é verdadeira. Uma questão que poderá levar também a uma alteração do cenário poderá ser o desaparecimento total do papel moeda ou da moeda que temos hoje como referência no mundo. Tudo indica que haverá já existe uma evidência disso, mas haverá uma avassaladora substituição desses processos atuais, ou por cartões de crédito mais sofisticados, ou por mesmo moedas que representem aí, sobretudo, nada do aspecto real e muito mais voltado para o uso da tecnologia. O outro questionamento será muito em cima do modelo atual de capitalismo. Aquilo que se tem na premissa do capitalismo, do lucro pelo lucro, que já vinha sendo alterado, de uma certa maneira, com muito mais qualidade, isso deverá se aprofundar. O lado da preservação de valores, o lado da preservação ecológica, o cuidado com o meio ambiente e outras atividades mais levarão também a uma nova mudança de conceito. E eu fico imaginando também que toda essa reconfiguração de espaços levará a um outro tipo de procedimento nas atividades empresariais, principalmente aquelas lojas de varejo e outras que dependem muito, às vezes, da concentração de pessoas, deverá sofrer uma total e substancial alteração. Nós teremos também um novo modelo de negócios em relação às atividades culturais. Por conta da ambiência,
por conta de espaço reduzido, grandes concentrações para shows, peças de teatro com maior volume, talvez até o teatro tenha uma incidência menor por conta de ser espaços mais qualitativos. Também sofrerão muito com essas questões todas. Um lado muito evidente que já estava acontecendo nos grandes centros urbanos do mundo e muito visível no Brasil é a questão de morar no centro. Morar no centro, ou seja, perto das atividades que as pessoas desenvolvem, será uma procura para evitar deslocamentos. Os deslocamentos também sofrerão limites. Por conta do quê? Do transporte público ineficiente, da dificuldade natural do emperramento de trânsito com grande concentração de veículos. Ou seja, a matriz do transporte, que no nosso caso é muito ligada a estradas de rodagem, a própria concepção urbana das cidades, muito mais voltadas para atender as demandas dos deslocamentos que não sejam deslocamentos próprios e deslocamentos voluntários das próprias pessoas, muito voltada para a proteção de veículos, também começará a sofrer grandes transformações e grandes dificuldades. É previsto, todos nós já estamos sentindo isso, que na área educacional também o ensino à distância deverá ser uma prevalência. As atividades todas que possam ser movimentadas através de videoconferências ou outras alternativas que sejam colocadas para promover encontros, reuniões e atividades dessa natureza e ações dessa natureza, também deverá ocorrer de maneira evidente. Eu alinhei alguns desses aspectos, mas são dezenas e dezenas de outros que a gente poderia lembrar aqui. Então, alterar. O que vai acontecer agora é um aceleramento de todo esse cenário novo, trazido por esses fatores todos. Economia, convivência entre as pessoas, movimentação social, práticas que serão alteradas nos nossos hábitos e costumes, crenças religiosas que deverão, talvez, até robustecer mais, por conta da solidariedade que possa trazer de alinhamento para a vida das pessoas em grupo. E esses são, portanto, os cenários. Agora, trazido isso para o cenário da maçonaria, eu quero dizer para vocês que o Grande Oriente do Brasil vem sendo preparado instintivamente há mais de 1 ano e meio para esse novo momento. Por que eu digo instintivamente? É porque ninguém teria condições de prever que nós teríamos um cenário como nós estamos tendo hoje. Mas nós acreditávamos e acreditamos muito na aplicação das ferramentas tecnológicas no ambiente maçônico. E essa travessia, tendo em vista a média de idade dos que pertencem ao quadro do Grande Oriente do Brasil, que na sua maioria tem mais de 60 anos, mais de 50 anos, é uma etapa difícil. Considerando que a geração que vai chegar agora no Grande Oriente do Brasil, é o que se prevê, está começando a chegar, é a geração Z, aquela que nasceu em 1994, num ambiente extremamente tecnológico. Essas pessoas agora estão completando aí 26 anos. Nasceram na era digital, estão dentro da era digital, e não é muito difícil da gente imaginar que, chegando o jovem no nosso ambiente, ele tem que encontrar um ajuste que cabe a nós, dessa geração, fazer essa travessia com a maior sabedoria. Então, nós já acreditávamos no ambiente tecnológico mais intensivo e fizemos, então, a continuidade de alguns projetos que estavam em andamento no Grande Oriente do Brasil, já na gestão anterior do nosso irmão Marcos José da Silva, e, ao mesmo tempo, nós aceleramos outros processos para poder compatibilizar
um pouco com esse atual cenário. De modo que, em termos de gestão, nós não estamos sofrendo grandes consequências na comunicação com as bases, que é um dos naturais pressupostos de qualquer gestão que faça com seu associado, com seu sócio, um nível de entendimento que ele possa receber bem aquilo que acontece dentro da organização. Essa organização tem que trabalhar em função das demandas daqueles que a ela pertencem. E é o que nós, então, fizemos. Por exemplo, videoconferências no ambiente interno da gestão do GOB, nós adotamos desde outubro de 2018. E fomos acelerando. Aqui, acho que o nosso grão-mestre Ailton Carolino, o André Rosas, para não citar os outros que estão aqui, como nosso irmão Donel Kelep, nosso irmão André Storr, participaram várias vezes de videoconferência. Nós já fizemos um arredondamento da gestão para relacionamento, principalmente com os grão-mestres estaduais, usando as videoconferências. Bem, mas então, quais foram essas ferramentas que foram adotadas? Nós escolhemos, primeiramente, uma área que é um pouco de tabu usar a tecnologia, que é exatamente a área de ritualística. Ora, como é que nós vamos cobrir o país, os secretários de ritualística, dos 7 ritos que são praticados no GOB, se não tiver instrumentos modernos? Porque o correto seria que, em conjunto com os secretários estaduais de ritualística, pudessem chegar até cada loja. Mas isso é quase que absolutamente difícil, considerando as extensões territoriais, os tempos de gestão, porque a gente pensa que 4, 5 anos é coisa rápida, é coisa demorada, mas não, passa rápido. O grão-mestre Ailton Carolino está completando hoje 1 ano de gestão. A gestão do GOB atual está entrando agora no 21º mês. Então, vejam bem, criamos, então, esse SOR, Sistema de Orientação Ritualística. O que consiste isso? Os secretários todos foram ao SOR, analisaram os rituais, colocaram os seus estudos sobre cada ponto do ritual e são receptores daquelas demandas que não são convergentes. Aquilo que há divergência ou aquilo que tem dúvida, o irmão ingressa no SOR com as proteções que ele tem, de sigilos absolutos, e coloca as suas dúvidas e o secretário responde ali. Muito embora cada secretário ofereça o seu contato pessoal da área ritualística, para que isso seja instrumento de facilitação. Então, a primeira coisa foi criar esse sistema de orientação ritualística. Fomos também para outras áreas. Por exemplo, tivemos de criar um programa novo, um sistema novo, para compilar a legislação do Grande Oriente do Brasil. Existia um anterior? Existia, mas ele não satisfazia as necessidades da base maçônica. Ele é alimentado instantaneamente, na medida que os atos são publicados no Boletim Oficial do GOB. Então, se alguém quiser, por exemplo, acessar, ele tem várias opções, mas uma delas é colocar, inclusive, o assunto que está sendo procurado e ele vai encontrar a base indicativa daquilo que é procurado. Coisa que já é adotada aí nos tribunais, né? Nos tribunais que não são maçônicos, né? Em outros ambientes, mas nós trouxemos isso também para o meio maçônico. Fizemos também um incremento nas ações que podem ser incorporadas ao GOB Card, de tal forma que o irmão, querendo ver o extrato da loja, aqueles que estão autorizados, venerável, secretário, tesoureiro, e agora fizemos também uma extensão para os mestres instalados, eles poderão verificar os extratos das suas lojas, as movimentações que são feitas, as posições que são, evidentemente, trazidas para o lado financeiro. E tivemos também uma preocupação de
encurtar tempos para a iniciação. Na Suprema Congregação de agosto do ano passado, nós levamos algumas propostas para os grão-mestres estaduais que foram aprovadas por unanimidade, visando encurtar o tempo de admissão do candidato. Para isso, nós precisávamos muito essencial, né, aprovação da soberana Assembleia. Infelizmente, a Assembleia entendeu como propostas positivas, fez essas aprovações e o primeiro ajuste foi feito em cima da legislação. E agora estamos criando o SIC, que é o Sistema de Ingresso do Candidato. É um sistema moderno, ele deverá ser, se tudo der certo, em fase de testes, no máximo até agosto, vai ser colocado também para funcionar, onde podem se obter as informações iniciais, o GOB mesmo encarrega disso, quanto à inscrição em livro negro, amarelo, coisa dessa natureza. Também as certidões básicas poderão ser obtidas em tempo real. E para que isso? É porque nós não podemos ficar demorando um ano e meio para dizer para o candidato que bate a nossa porta se ele pode ser maçom. Não tem mais sentido. Num mundo absolutamente avançado, como é que nós vamos ficar trabalhando num sistema rudimentar? Outra coisa, não dá mais para a gente esperar o irmão que tem muita ocupação, que tem atividade, chegar na loja e pensar que ele pode indicar um candidato, mas ele vai demorar 1 ano ou 2 para decidir se vai apresentar o candidato. Tem que ter outros instrumentos, ou seja, aumentamos o potencial daquela manifestação de interesse. Aqueles que querem ser maçons que manifestam lá no campo próprio do site, da plataforma do Grande Oriente do Brasil, e nós fazemos um filtro e mandamos para os orientes estaduais. Então, a gente está chamando a atenção que tem que trabalhar bem esse produto. Por quê? Porque senão nós vamos ficar diante do novo cenário que está previsto aqui, de algumas coisas que nós falamos, para trás. Se o restaurante não vai ter o cliente, se o teatro vai ter atividade pouco exercida, se os cinemas vão ter problemas com suas salas, que são cenários que estão aí desenhados, não para próximo. As avaliações mais otimistas indicam que a vacina deve sair com 2 anos. Tem algumas coisas que a imprensa alimenta para poder assim, contemplar um pouco. Não, está saindo no mês que vem, está fazendo um teste. Mas os cientistas sérios dizem que essa vacina vai demorar 2 anos. Então, como é que nós vamos fazer? Então, já em 2018, no final do último trimestre, nós assumimos lá o Grande Oriente do Brasil no mês de setembro, nós percebemos todo esse conjunto e começamos a trabalhar para ingressar nessa nova fase já com ferramentas novas e identificadas. E essa compreensão agora está sendo mais fácil de ser entendido pela base maçônica, porque nós estamos tratando de um problema que está evidente, que os contatos terão que ser feitos agora de maneira mais dinâmica. E a gente faz isso agora, mas vai ter continuidade nas outras gestões. Não tem, na visão que nós estamos tendo atualmente, não tem muita saída. E vou dizer mais para vocês que quais são as outras identificações que nós estamos fazendo para poder melhorar. Nós vamos, primeiro, criar e ajustar um sistema que seja ágil e desenvolvido pelo próprio Grande Oriente do Brasil. Nós estamos com um cronograma, fazendo investimentos nessa área, e entendemos que até o final desse ano, no máximo em janeiro, nós teremos um sistema próprio do Grande Oriente do Brasil, capaz de dar sustentação também para os grandes orientes estaduais. Já fazemos isso, mas vamos fazer agora de uma maneira muito mais forte e mais concreta. E digo para vocês, nós entramos no campo da inteligência artificial. Foi construído pelos próprios secretários. Nós temos alguns secretários, eu vou citar aqui os 2 do planejamento, o adjunto, o titular e o adjunto. É o nosso irmão Marco Antônio, talvez alguns aqui já conheçam, e o nosso irmão Márcios.
Ambos são de alta qualidade. O nosso irmão Márcios presta serviço para o Banco do Brasil na área de cartões de crédito. E aí, o que ele desenvolveu para nós? E ofereceu para o GOB. O GOB não pagou nada. Pagou um desenvolvimento de sistema que tinha que pagar, mas nada disso, não teve despesa para o GOB. Ele criou o GOBOT. É o robô do GOB. O GOB tem uma inteligência artificial. Quais são os efeitos dessa inteligência artificial? Os efeitos imediatos são o seguinte: atende 30 dias por mês, a todo dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano, ou seja, ele não tem sábado, domingo, nem horário nenhum. E é só ajustar, existe o número padrão, ele está sendo colocado na plataforma do Grande Oriente do Brasil, e ele está completando agora 46 dias de existência. Nesses 46 dias de existência, ele já respondeu a 46 mil consultas. Então, são novos ajustes para os novos momentos. Isso sem deixar de ter o atendimento pessoal que o irmão procura, e a gente coloca, então, para ter essa atividade também. Então, uma coisa não compromete a outra, ou seja, para fazer uma fase de ajuste de maneira rápida. Mas eu diria para vocês que outras ações estão acontecendo. Por exemplo, o GOB chegou na frente, eu acredito, de todas as organizações maçônicas do país. E nós estamos com a comissão já preparando para ajustarmos as regras da Lei Geral de Processamento de Dados, a LGPD. Essa comissão é uma comissão bem constituída. Aqui o nosso irmão Quelete está nela, o nosso irmão André Storm está, o grão-mestre Luqueta, do Paraná, ela é presidida pelo grão-mestre adjunto Ademir Cândido. E o secretário do Planejamento, Marco, também está, o da Guarda dos Selos, o Rui, também está. Nós queremos que o GOB faça a resposta coerente para atender às demandas que a legislação exige, a proteger os dados dos irmãos, proteger os dados da organização. Então, eu queria, com isso, tem vários outros exemplos, mas eu acho que eu já me excedi aqui, para dizer para vocês o seguinte: nós estamos chegando rapidamente a um estágio que nós vamos sentir menos que as outras organizações maçônicas e organizações de voluntários. E vou dizer para vocês, nós fazemos lives todos os dias, e o número de pessoas que querem ser maçons é extraordinário. Vai caber a nós, porque nós estamos fazendo essas atividades que podem, atividades abertas. Então, é no mínimo 3, 4 por semana, para que nós possamos ocupar o nosso espaço, buscando ser uma organização de vanguarda na maçonaria brasileira, como sempre fomos, agora com o olhar do século XXI. Então, é com esse desenho que a gente está procurando ocupar espaços. E, para isso, nós temos, todas as segundas-feiras, o chamado Roda da Vida, irmão ajudando irmão. Todos aqueles que querem receber boas informações atualizadas sobre vários segmentos da sociedade brasileira estão tendo oportunidade nesse programa Roda da Vida, que eu faço questão de participar diretamente, o grão-mestre adjunto Ademir também, e o secretário de comunicação é o mediador, e sempre temos um maçom na bancada na 4ª posição. Por exemplo, nesta semana próxima, nós iremos falar com o secretário de Planejamento de Minas Gerais. Na última atividade exercida, nós tivemos o doutor Raul Canal, que é nosso irmão. E são irmãos, nem todos os que participam do programa são irmãos, mas na grande maioria o são, para discutir questões de realidade maçônica de boa qualidade. Com isso, meus irmãos, eu falo para vocês com toda certeza que nós vamos dar um salto de qualidade, já estamos dando, muito grande, mas nós precisamos do apoio da base, para entender que esse momento é a maneira de fazer com que o GOB continue forte, tradicional, robusto e, volto a dizer, vanguardeiro. Obrigado.
Muito obrigado, soberano irmão Múcio. Nós temos a certeza que, sob o seu comando, sob o comando do nosso irmão Ademir Cândido, a maçonaria nacional irá atingir o local, um lugar de destaque. Eu, ainda antes de passar a palavra ao nosso segundo debatedor, eu gostaria de saudar aqui a presença do nosso querido irmão, nosso eminente irmão Gerson Magdaleno, que é o grão-mestre do estado de São Paulo. Isso demonstra o prestígio aqui do nosso irmão Aildo. Nosso irmão Gerson adentrou a sala, em prestígio ao nosso querido irmão Aildo. Muito obrigado, irmão Gerson, seja muito bem-vindo. Irmão Múcio, nós devemos dizer que ainda sob a sua batuta, os grandes orientes estaduais têm buscado um auxiliar o outro, como é o caso que ocorre aqui hoje, e com essa coordenação é muito importante. Nós temos procurado, aí, sob o comando do nosso irmão Aildo, buscar contato com outras lideranças estaduais para que nós possamos aumentar essa integração. Isso é fruto do seu trabalho. Muito obrigado. Irmão Daniel Quelete, por favor. Obrigado, irmão André Rosa. Queria primeiro cumprimentar o nosso eminente irmão Aildo Carolino, parabenizar junto com o nosso poderoso irmão André Santos por um ano na frente da gestão do Grande Oriente do Brasil, do Rio de Janeiro. Queria aqui também dar as boas noites ao nosso irmão, eminente irmão Gerson Madaleno, nosso parceiro lá no Grande Oriente do Brasil de São Paulo, nosso grão-mestre estadual. Ao nosso irmão Marco Aurélio, por toda a sua atividade. Muito obrigado, Marco Aurélio. Ao irmão Gavioli, que também está conosco. Aos secretários que nos acompanham, Renato Freitas, Miguel Atença, o irmão Grandini. Queria aqui também dar boa noite ao nosso irmão André Storni, querido André Storni, ao nosso irmão Valber. E não poderia deixar de falar algumas palavras ao nosso soberano irmão Múcio Bonifácio Guimarães, agradecer por tudo que ele tem feito à frente do Grande Oriente do Brasil, também quase completando aí o seu segundo ano, com muita atividade, com muito trabalho, como pôde ser visto. É muito complicado sempre, uma responsabilidade imensa, falar após o Múcio. Não por ser tão somente soberano, mas também por todo o conhecimento, por todo o conteúdo que ele demonstra e que ele passa nas suas intervenções. Então, sob pena de ser repetitivo ou de talvez não conseguir alcançar a magnitude do discurso do Múcio, vou tentar falar aqui algumas palavras para que a gente possa falar sobre a maçonaria após a pandemia, mas não tão somente a maçonaria, mas também aquilo que nós vamos provavelmente vivenciar. Há quem diga que a grande lição dessa pandemia é a imprevisibilidade, ou seja, a impossibilidade de prever aquilo que vai acontecer após esse período. Mas é muito comum, e é feito a nós, seres humanos, tentar buscar um ponto de segurança, um porto seguro para saber como vai ser o futuro. E há quem diga que há décadas que acontecem coisas que aconteceriam em uma semana, mas há semanas que acontecem em décadas. E isso é o que nós estamos passando agora. Nestas últimas semanas, 10, 12 semanas que nós estamos vivendo, passaram aí acontecimentos de décadas. Nós estamos, com quase toda certeza, num fim de uma era. Para quem está no meio de um momento histórico, é difícil ter o distanciamento necessário para entender o que está acontecendo. Isso é muito mais fácil, e muito mais será fácil para quem no futuro olhar para trás e entender efetivamente o que aconteceu. Mas nós, como maçons, como homens que pensam, nós temos que tentar buscar algum sentido naquilo que nós estamos passando. E, com certeza, este é um momento em que nós temos que entender quais são as alterações que esta pandemia vai trazer na nossa vida. Primeiro, ela traz uma alteração que acho que todos aqui nessa sala, ou todos aqueles que estão nos ouvindo, sentem, que é uma mudança pessoal. Todos aqui têm ou tiveram algum tipo de alteração na sua rotina pessoal. Posso falar pelo nosso eminente irmão Aildo, que já está aqui, inclusive, com a cara renovada,
né? Já está aqui com uma barba já pós-pandemia. Então, nós podemos perceber assim, que as pessoas, mesmo na pandemia, elas já têm esse reflexo pessoal. Mas esse reflexo pessoal, ele também existe na questão familiar, na questão de princípios e valores. Hoje é muito comum, você conversando com irmãos, com amigos, você perceber que as pessoas dão um grande valor ou conseguem enxergar um valor maior nos princípios familiares, na união familiar, na busca da proteção e da segurança da saúde dos seus entes mais próximos e queridos. Isso nós não pensávamos, nós não tínhamos essa sensação de insegurança, essa sensação de mortalidade antes da pandemia. Nós tínhamos uma falsa sensação de segurança. Nós conseguíamos planejar há 3, 4, 5 anos à frente. Hoje, nós não conseguimos mais pensar, nós hoje queremos passar pela pandemia. É muito comum quando você encontra um amigo, né, você pergunta, como você está? Passando. Só quero saúde agora. O que importa para mim é saúde. Por quê? Porque o nosso plano atual, o nosso valor atual é de sobrevivência. E, claro, esta sobrevivência faz com que nós nos fechemos no nosso círculo familiar e faz com que os nossos valores familiares, os nossos princípios, sejam mais fortalecidos. Os nossos laços familiares, quantos avós estão curtindo os netos, filhos estão com mais, os pais estão com mais tempo com seus filhos. Então, estas relações familiares, elas têm se estreitado nesse momento de pandemia. E não bastasse isso também, as relações sociais. Por mais que nós estejamos distantes, eu consigo encontrar aqui o André, um grande amigo, André, e você não é credor, eu sou seu credor, né? Já nos encontramos 3 vezes essa semana virtualmente, coisa que era praticamente impossível antes da pandemia. Então, nós conseguimos socialmente também estreitar alguns laços de amizade. E mais do que isso, nós também estamos conseguindo fazer algo que era quase que impossível, é nos colocar no lugar do próximo. É um sentimento de fraternidade que está transcendendo, que transcende as paredes da nossa ordem. Nós, como seres humanos, estamos tendo esse sentimento de fraternidade, esse sentimento de humanidade. Por que que hoje nós ficamos em casa? Por que que hoje nós temos a quarentena? Tão somente porque nós estamos preocupados com a nossa saúde? Não. Nós ficamos em quarentena principalmente porque nós nos preocupamos com o contexto social. Eu não vou à rua porque eu não quero contrair eventualmente o coronavírus, para que eu não tenha o Covid, para que eu não ocupe um leito de quem tenha uma necessidade maior. Ou seja, nós nos importamos com aquilo que é socialmente relevante. Nós conseguimos, na quarentena, numa restrição pessoal, nos colocar no lugar do próximo. Olha como nós conseguimos tirar de uma pandemia, de um momento de crise, algo que talvez faça com que a nossa sociedade se evolua, que o ser humano se evolua, que a humanidade cresça. E não é por isso, e não é por causa disso, e não tão somente por isso, que vários historiadores citam o ciclo de mudança geracional, que nós estamos no olho do furacão, que nós estamos numa mudança de geração, estamos na mudança de uma era, estamos na mudança de tudo aquilo que nós acreditávamos anteriormente. E essas mudanças passam aí pela questão de mudanças de valores, como eu já disse, mudanças sociais, mudanças pessoais, mudanças na relação de trabalho. Hoje, o empregador, ele não olha o seu empregado como um número, ele não olha simplesmente como força de trabalho, ele olha como um ser humano, ele precisa olhar. Ele necessita disso, porque ele tem que se colocar no lugar do seu empregado. E não bastasse isso, hoje o home office é absolutamente necessário. Trabalhar em casa, a confiança que o empregador deve ter, sempre deveria ter tido, mas hoje ele precisa ter no seu empregado que ele vai entregar aquilo que ele se comprometeu mesmo trabalhando em casa. É uma mudança de paradigma. O empregador hoje não consegue controlar o trabalho do seu empregado, mas tem que confiar que ele vai entregar aquilo que ele prometeu. Já é uma mudança.
Os empregados, a força de trabalho hoje busca, como já disse o nosso irmão Múcio, morar perto do seu local de trabalho, que a sua residência seja próxima. Há uma mudança também importantíssima dentro do nosso sistema, que é a questão da educação. A educação à distância sempre foi vista, ou pela grande maioria das pessoas, como uma forma inadequada, uma segunda linha da educação. E hoje ela é a primeira, ela é o plano A, não tem plano B. Eu tenho 3 filhos pequenos e os 3 filhos estão estudando por educação à distância. E eu tenho que acreditar nessa ferramenta e não mais do que isso, eu tenho que ajudá-los. Eu tenho que participar da educação. Olha a responsabilidade que foi transferida para mim. E eu não me nego. A gente tem que buscar um caminho. Então, nas relações de educação, também nós tivemos uma grande diferença. E mais do que isso, a gente tem também uma busca pelo conhecimento. E hoje o conhecimento está sendo mais fácil para que a gente alcance, né? Ontem eu estava conversando com o irmão de manhã, ontem pela parte da manhã, o irmão da minha loja, e ele estava dizendo que ele fez um curso no final de semana de imersão. Não sei exatamente qual foi o horário, mas ele disse, se eu não estiver enganado, que ele ficou de sexta-feira à tarde até as 3 horas da manhã do domingo num curso de imersão, o que é algo impensado antes da pandemia, né? Então ele teve essa possibilidade. E essa busca do conhecimento, meus irmãos, que eu entendo que é bastante interessante também, é que essa busca não é só uma busca de aperfeiçoamento profissional. Há também agora a busca, e uma matéria que está em voga, que é a matéria chamada felicidade. E isso, para mim, é uma coisa interessantíssima. Eu tenho um colega de faculdade que fez direito comigo, era executivo de uma grande empresa, da Ambev, aqui na região de Jaguariúna. Ele deixou de ser executivo para se dedicar ao estudo da felicidade. Fez mestrado em felicidade, estudou em algumas escolas americanas e hoje ele leciona cursos de felicidade. E eu questionei a ele, poxa, mas como que é isso? Ele falou, agora, na pandemia, pós-pandemia, o que os seres humanos buscam, o que a humanidade busca, não é mais o ter, não é mais o você ter coisas físicas, porque nós percebemos que a coisa física, amanhã nós não vamos mais ter. O que ele busca é a felicidade agora. É uma mudança de valor impressionante. E isso realmente é uma alteração de um ciclo de geração, o fim de uma era. Como bem disse o soberano irmão Múcio, é o fim, é uma alteração do sistema capitalista. Hoje, segundo alguns especialistas, a gente ainda não sabe, mas imagina, alguns estudiosos, o menos é mais. Não se busca mais o consumo pelo consumo. Agora se busca o consumo, um consumo responsável, um consumo pelas necessidades básicas, que também nós temos essa posição em virtude da expectativa de sobrevivência. Nós não estamos mais pensando tão lá na frente. O nosso prazo agora é curto. A nossa ideia agora é curta. E também nessa questão de compra, a venda e compra à distância é um modelo que várias empresas vão ter que adotar. Eu estou no meio de uma atividade que eu tenho um cliente que ele está em franca expansão do e-commerce. E ele está se surpreendendo com a capacidade de venda do e-commerce que ele não tinha anteriormente nas vendas físicas. Vejam, o interessante da pandemia que nós podemos olhar por 2 ângulos. Como nós podemos olhar, o lugar comum, mas a gente pode olhar um copo meio cheio ou meio vazio. Eu posso olhar a pandemia também como um momento trágico, como um momento único e ruim para a humanidade. Mas eu, pessoalmente, prefiro olhar como um momento de evolução da sociedade, como um momento da evolução do ser humano. E é por isso que dizem que a pandemia ou os momentos de crise, eles são momentos catalisadores de mudanças.
Toda crise nos tira da zona de conforto. Toda crise nos faz acelerar algum tipo de alteração na nossa realidade. E cabe a nós, a cada um de nós, a cada um dos irmãos que aqui está, que está assistindo, cunhadas, outras pessoas, entender que esta mudança ela pode ser para pior ou pode ser para melhor. Depende da forma que você encara. Depende da forma que você olha. Eu prefiro encarar que essas mudanças vêm para a evolução. E elas vêm muito para a evolução. Por quê? Porque, como bem disse nosso irmão Múcio, é difícil falar depois do Múcio, porque ele é coberta muita coisa. Viu, Múcio? Eu pretendo nunca mais falar depois de você. Eu acho que essa que vai ser a ideia. Né? É muito complicado. Mas qual é a questão? O ser humano agora também está olhando para o meio ambiente. Ele está olhando para onde ele está vivendo. Ele tem outros olhos, tanto para o seu próximo quanto para o seu ambiente. Quantas pessoas hoje estão confinadas em casa e sequer sabia como era curtir a sua própria casa, sequer sabia que música gostava de ouvir, né? Então, este é um momento de autoconhecimento, mas este autoconhecimento é um autoconhecimento que tende a melhorar, que tende a ter essa alteração adequada para os seres humanos. Pelo menos essa é a minha visão. Eu entendo, portanto, que o pós-pandemia ele vai ser um pós-pandemia melhor. Eu entendo que a humanidade ela vai melhorar. É claro, vamos passar por percalços, nada é simples, nada é fácil, mas eu prefiro olhar o copo como ele estando meio cheio. E dentro da ótica maçônica, porque eu não posso fugir do tema proposto também, né, André? Eu entendo que as questões de gestão, o nosso irmão Múcio já tratou o que nós, do Grande Oriente do Brasil, estamos fazendo. E quando eu falo nós, do Grande Oriente do Brasil, estamos fazendo, porque nós não temos divisão do Grande Oriente, dos Grandes Orientes estaduais e do Grande Oriente Poder Central. Nós somos uma única coisa. Somos uma única entidade. Como bem disse nosso irmão André, nós hoje estamos conversando, estamos tendo um relacionamento capitaneado pelo irmão Múcio muito forte entre os Grandes Orientes estaduais. Os Grandes Orientes estaduais eles têm se fortalecido e se entrelaçado de uma forma mútua e constante e sólida. Então, vocês percebam que o Grande Oriente do Brasil tem trabalhado muito. E tenho certeza que os Grandes Orientes estaduais também. Eu posso dizer que no nosso Grande Oriente estadual, em São Paulo, também é um trabalho sólido, constante. Na pandemia, há um projeto importante que nós estamos conduzindo para ajudar os irmãos nesse momento de pandemia. Então, eu acredito que a maçonaria ela tem se unido. Agora, pós-pandemia, como serão as nossas reuniões? Como serão os nossos abraços fraternais? Como serão os nossos beijos entre irmãos? Como serão os nossos ágapes? Vai haver mudanças, claro que vai. Vai haver um certo distanciamento, mas que esperamos que esse distanciamento, com o tempo, seja diluído com uma segurança de que esse momento passará. Meus irmãos, eu não quero me alongar, até porque o nosso soberano irmão Múcio tem uma outra agenda. Ele nos deu o prazer da sua fala e eu gostaria de encerrar aqui até para que possamos eventualmente ter um encerramento adequado. Eu queria desejar aqui a todos muita saúde, que todos passem esse momento com muita tranquilidade. Queria encaminhar o meu abraço fraternal e um beijo no coração de todos. Vamos manter a calma e que juntos, com força, com fé, nós passaremos esse momento, mas para que nós possamos chegar a um lugar melhor, a um degrau mais alto na evolução da nossa humanidade e do nosso planeta. Obrigado, André, pela enorme honra. Obrigado, Aildo, pela enorme honra de falar neste dia, junto ainda com o nosso soberano irmão Múcio. Um beijo a todos e aqui também queria, para finalizar, mandar um beijo grande ao nosso eminente irmão Gerson Madaleno, nosso parceiro
lá em São Paulo. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, meu irmão Quelete. Muito obrigado também, meu soberano. E eu gostaria de externar meus cumprimentos ao meu soberano Múcio Bonifácio, ao nosso eminente irmão Aildo, o nosso eminente irmão Gerson, nosso eminente André Storni, e ao nosso eminente irmão Gerson, eu quero fazer um convite, viu? Você está formalmente convidado a fazer uma palestra aqui no GOB-RJ, sabemos das suas excelentes qualidades como orador. Mas, meu poderoso irmão Antônio Pires, você também não fica fora. Você também está sendo convidado agora por este humilde secretário a vir a brilhantar com a sua capacidade de orador. Quero também destacar a presença do nosso irmão Antônio Carlos Benício, ministro do Superior Tribunal Eleitoral Maçônico. Bom, dito isso, eu quero informar a todos que aquele vídeo que não rodou com áudio já está no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube do GOB-RJ, e também será publicado, assim que acabar essa reunião aqui, no canal do Facebook do GOB-RJ. E estão todos convidados a assisti-lo no canal do Facebook do GOB-RJ. Dito isto, eu vou passar a palavra ao nosso eminente grão-mestre Aildo Carolino, para que ele possa fazer o competente encerramento deste excelente evento. Mais uma vez, né? Parabéns a todos. O encerramento deste excelente evento. Meu eminente, por favor, destrave seu microfone. Gostaria de cumprimentar o nosso soberano grão-mestre-geral, irmão Múcio Bonifácio, palestrante do dia de hoje, muito especial para nós. Cumprimentar também ao nosso grão-mestre adjunto de São Paulo, irmão Quelete, palestrante e grande incentivador e colaborador desse nosso projeto. Eu cumprimento também os nossos eminentes irmãos Gerson Madaleno, grão-mestre, GOB São Paulo, Pedro Bezerra Menezes, presidente da PAEL, nosso eminente irmão André Storni, procurador-geral do GOB. Cumprimento também, um cumprimento muito especial ao nosso poderoso irmão André Luiz Rosa, nosso grão-mestre adjunto, que tão bem vem desempenhando o seu mistério e muito mais do que realmente seria o devido. Cumprimento também ao nosso poderoso irmão secretário de Comunicação e Informática do GOB-RJ, Marco Aurélio, nosso mediador, nosso poderoso irmão Benício, que nos dá honra também, nosso irmão Thales do Couto, muito obrigado pela presença, de nos dar a honra também, e eminente irmão Eduardo Gomes de Souza, nosso grão-mestre honorário do GOB-RJ, e eu peço permissão para, nas pessoas das quais eu cumprimentar todos os demais irmãos que estão nos assistindo ou participando desse evento. Eu começaria, inicialmente, a dizer que essa homenagem, que em algum momento chegou a ser dito que seria homenagem ao grão-mestre do GOB-RJ, na verdade, eu diria que, agradeço muito, mas eu diria que essa homenagem, se tivesse que ter sido realmente nessa linha, seria ao grão-mestre e grão-mestre adjunto
bem como toda a sua equipe. Mas, na verdade, eu pediria, aqui neste momento, que nós estendêssemos essas homenagens a exatamente a nossa instituição GOB-RJ, ou seja, extensiva a todos os irmãos da nossa jurisdição. É evidente que essas duas palestras extremamente importantes, elucidativas e complementares, cada uma com uma vertente, utilizando uma vertente diferente, extremamente importante para todos nós. Nós entendemos, e, por favor, não vamos fazer qualquer comentário, que nós não teríamos nada a acrescentar sem nenhum reparo. Mas simplesmente eu vou ousar em fazer um pequeno comentário mais simplório do que foram as apresentações. É evidente que hoje nós não podemos abrir mão das ferramentas tecnológicas, as já existentes e as que foram aperfeiçoadas nesse momento. E daí podemos afirmar que as nossas reuniões virtuais são hoje, na verdade, uma realidade nos meios maçônicos. Elas vieram para ficar, mesmo após a pandemia, mesmo após a chegada da vacina contra o Covid-19. Então, isso é de extrema importância. Daí, corroborando com os nossos palestrantes, e eu diria, em especial, até o nosso irmão Quelete, dizendo das nossas conquistas e, sobretudo, na possibilidade de busca da felicidade. A mudança de paradigma. Realmente, eu entendo que houve e está havendo realmente uma mudança, uma busca pelo ser, não pelo ter. O ter já não é mais importante. É muito menos importante o ter hoje, nesse momento, porque realmente não teríamos garantias com esse ter no momento que nós estamos vivendo. Nós queremos vida, queremos felicidade, queremos ser, queremos estar aqui. Preferencialmente com os nossos irmãos. Mas os abraços vão continuar por algum tempo ainda sendo virtuais. Com isso, eu diria que eu acredito, nós acreditamos, que o novo normal vai se efetivar as práticas impostas por esse período de isolamento e distanciamento social. Nós teremos uma nova cultura implantada na maçonaria. E nós não podemos desconhecer um novo modo, uma nova prática de fazer maçonaria. Nós precisamos, e vamos com toda certeza, incorporar essa nova prática. O momento está nos permitindo que refletamos sobre isso, sobre essa grande possibilidade. Portanto, por essa ótica, nós estamos tendo e teremos, com toda certeza, um grande avanço no âmbito da nossa maçonaria. O novo chegou e chegou para ficar e podemos nos aperfeiçoar e muito. Com isso, eu diria que o resultado positivo a ser conquistado a partir desse momento e todas essas mudanças só dependerão da congregação de nossos esforços, todos nós juntos, na busca da união e do comprometimento de todos, no sentido de termos tudo isso que estamos passando como uma experiência valorosa e aplicarmos nas nossas vidas, não só familiar, social, mas, sobretudo, especificamente, no âmbito da maçonaria. E vocês nos deixaram hoje aqui muitas perguntas que nos levam a uma reflexão em cima desse tema e daquilo que nós pensamos que podemos obter um pouco mais adiante.
mas somente com essa reflexão, que seria a partir de uma introspecção real e um retorno à nossa realidade social do momento, ou pandêmico, quem sabe. Para então, a partir daí, nós oferecermos tudo aquilo que vai ou que irão fazer a diferença nas nossas vidas sociais e especialmente maçônicas. Com isso, eu encerro as minhas palavras e, antes de devolver para o encerramento formal ao nosso poderoso irmão André Rosa, eu quero, mais uma vez, externar os nossos agradecimentos por esse dia tão especial nas nossas vidas, sobretudo no Grande Oriente do Brasil, no estado do Rio de Janeiro. E dizer que eu tenho mais um orgulho e incomensurável de pertencer à nossa ordem, mas, sobretudo, de estar aqui neste momento participando com vocês, a partir do nosso soberano grão-mestre, desse trabalho que vem sendo realizado e eu posso dizer com toda sinceridade que eu venho acompanhando, eu diria, já havia uma expectativa desde o seu primeiro dia, de mandato efetivo, dia de trabalho no Grande Oriente do Brasil, que nós tivemos a oportunidade, tivemos a honra, eu e o nosso irmão André, ainda candidatos, nós tivemos uma reunião, uma audiência que nos foi concedida, e lá nós conversamos sobre isso, e ele teria adiantado parte desse projeto e das suas intenções em fazer do nosso Grande Oriente, do GOB, uma referência mundial para a maçonaria. Então, nós temos que nos sentir cada vez mais orgulhosos e a aplaudir e apoiar toda essa iniciativa, todo esse trabalho desses nossos abnegados profissionais, irmãos, que estão se dedicando diuturnamente. A partir daí, nós queremos também, neste primeiro ano de trabalho aqui no nosso Grande Oriente estadual, também deixar os nossos agradecimentos a toda a nossa equipe, a todos aqueles que têm contribuído para que o GOB-RJ volta a ser efetivamente uma das referências da maçonaria. E eu também não posso deixar de, neste momento, pedir a todos os irmãos, detentores de cargos especiais ou os mais simples, todos os irmãos da nossa jurisdição, que venham nos ajudar a fazer do nosso Grande Oriente estadual realmente um Grande Oriente que possa ser reconhecido como referência nacional na constelação gobiana. E, finalizando, registro mais uma vez, e não me cansarei de registrar sempre, de falar e de anunciar os nossos agradecimentos, nossos, que eu me refiro, de toda, não só do grão-mestre, mas de toda a equipe, ao nosso poderoso irmão André Luiz Rosa, pelo trabalho que vem realizando muito até antes de tomar posse como grão-mestre adjunto. E que hoje o grão-mestre Aildo Carolino tem uma profunda gratidão pelo trabalho que ele vem desempenhando. Então, fica aqui esse registro e, mais uma vez, aos nossos palestrantes que nos honraram com as suas mensagens de sabedoria,
os nossos agradecimentos e levem em vossos corações toda a minha admiração e respeito. Muito obrigado. Somos nós que agradecemos, meu irmão, e posso dizer do fundo do coração, e muito emocionado, Aildo Virgínio Carolino. Não existe um comandado que vá à frente sem um belo comandante. Você é o comandante de todo o nosso Estado, você é digno de toda a nossa homenagem. Nós agradecemos, nós o parabenizamos. Todas as batalhas que ingressamos em nome de uma pessoa. E esta pessoa chama-se Aildo Virgínio Carolino, merecedor de toda a nossa homenagem, o que é dito do fundo do meu coração. Dito isso, parabenizando e agradecendo a todos, eu mais uma vez reedito o nosso convite ao nosso irmão Gerson Madaleno e ao nosso irmão Antônio Carlos Pires, que eu sei que é um grande palestrante, porque eu já ouvi palestrando, tá, irmão Pires? Então, ficam os nossos convites aqui para nos auxiliar aqui no Rio de Janeiro. A nossa maçonaria, como disse o nosso irmão Daniel Quelete, é única, é unida, sempre existe uma pedra ou outra no caminho, mas somos todos homens livres, de excelentes costumes e unidos. Juntos, unidos, congregados, irmanados, ombreados, iremos seguramente mais longe. Irmão Daniel Quelete, eu tenho aqui que apresentar as desculpas, porque o nosso soberano teve que se ausentar, porque tem uma reunião da mesa diretora da Soberana Assembleia Federal Legislativa, e o nosso irmão Múcio Bonifácio ainda é palestrante com os irmãos de Minas Gerais, mas ainda assim, prestígio absoluto ao nosso irmão Aildo Virgínio Carolino. Ele aqui esteve para valorizar e abrilhantar a sua festa, irmão Aildo. Irmão Daniel Quelete, nós sabíamos que o nosso irmão Múcio iria se ausentar. E nós sabíamos que poucos irmãos teriam a capacidade que o irmão tem de substituir, ou melhor, de falar depois do nosso irmão Múcio Bonifácio Guimarães. Então, o irmão foi escalado não por maldade, mas porque nós sabemos, ou melhor, nós não temos dúvida da sua capacidade. E sou, sim, seu eterno credor. Não pode tentar apagar do seu currículo, mas está gravado lá. Muito obrigado por tudo, tá, querido? Dito isso, passo a palavra ao nosso irmão Marco Aurélio Lucas para o encerramento. Muito obrigado a todos. Marcos, só por perdão quebrar o protocolo. Claro, meu irmão. O André é um querido irmão, querido amigo que nós já conhecíamos lá de Brasília. E, André, a questão é o contrário. No máximo, a gente vai ter compensação, porque eu é que sou o seu credor. E é claro que alguns irmãos podem falar que nós fizemos a intervenção após o nosso soberano irmão Múcio, mas isso só aconteceu a pedido dele, porque realmente ele tinha esse compromisso às 20 horas, e foi por isso que eu tive a ousadia de me falar depois dele. Mas se arrependimento matasse, eu estaria morto agora. Mas é isso. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Meus irmãos, meu eminente grão-mestre Aildo Carolino, pessoa na qual mais uma vez cumprimento a todos. Gostaria de lembrar a todos que amanhã nós teremos a palestra nesse mesmo canal, neste mesmo horário, portanto, no Facebook do GOB-RJ, do venerável mestre da loja Atalaia do Sul, o nosso irmão Eimair Marques de Oliveira Júnior, o venerável mestre da loja Rio Branco, de Bom Jardim, nosso irmão Robson Piso. Também estará conosco nosso irmão André Fontes, venerável mestre da loja União e Virtude, de Paraty, nosso irmão Wilson França, venerável mestre da loja ortodoxa de Rio das Ostras, nosso queridíssimo amigo e irmão Cláudio Vieira Santos, venerável mestre da loja Joaquim Gonçalves Ledo, de Niterói, e também, por último, mas não menos importante, Gabriel Zefiro, venerável mestre da loja Fratelanza Italiana. Portanto, isto é um convite a todos para que estejam conosco amanhã. Vamos ouvir esses nossos irmãos veneráveis acerca da administração de loja em tempos de crise. Agradeço a presença de todos, convido a todos para estar conosco amanhã. Eu queria que meu eminente grão-mestre soubesse que se nós trabalhamos é porque o senhor confia, permite e nos dá diretrizes que conseguimos tentar alcançar
na dimensão de fazer um GovRJ cada vez melhor. Uma boa noite a todos. O grande arquiteto do universo acompanha todos vocês, meus irmãos, e conto com a presença de todos vocês amanhã, aqui, neste mesmo canal e neste mesmo horário. Boa noite a todos.